Boa tarde. Me sinto feliz também por ver que há amigos aqui que vieram de outras igrejas, de outras localidades, assim como nós, né? Viemos também um pouquinho de longe, mas é bom estar aqui com vocês. Como disse de manhã, toda vez que a gente vem ao Rio de Janeiro, a gente volta feliz. É um povo muito acolhedor. Almoçamos ali com os jovens também, foram momentos muito agradáveis. Conhecemos mais amigos que levaremos no coração, né? Que Deus use esse calor que vocês têm, esse ânimo, né, na missão, sempre. E na boa receptividade, acolhida que vocês têm feito sempre aqui na igreja, né? Conforme foi anunciado, a programação de hoje ela tem um cunho criacionista, né? E a palestra vai ser um pouquinho mais técnica agora, como vocês viram aí pelo nome, esse nome gigante aí, né, da minha apresentação. Na verdade, eu coloquei aí porque foi o título do meu projeto de conclusão de curso em uma pós-graduação que eu cursei numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, a Cândido Mendes. Então, eu fiz essa pós em Biologia Molecular, foi muito bom, gostei muito desse curso, né? E me propus fazer um projeto final, um TCC, que envolvesse uma área pela qual eu sou apaixonado, que é o criacionismo. Mas é óbvio que se eu colocasse criacionismo, né, não ia ser nem cogitado o trabalho, né? Então eu fiz uma análise fiz uma revisão bibliográfica, né, dos mais recentes até então, né, artigos e livros publicados, trabalhos acadêmicos, envolvendo a origem abiogênica da vida, ou seja, a ideia de que a vida teria surgido, né, se originado a partir da não-vida. Daí o título, Análise Crítica da Retomada da Teoria Cosmogênica como Fundamento para a Origem da Vida. E eu fiquei com dó agora da nossa intérprete. E ela vai sofrer nessa palestra. Mas Deus te ajude, né? Tanto quanto a mim. Análise crítica da retomada da teoria cosmogênica como fundamento para a origem da vida. Resumindo, traduzindo, por que a ideia da origem espacial da vida volta com força? É isso. A gente tem que colocar um título mais, né, pomposo, mas em resumo é isso. Por que há pesquisadores, novamente, considerando a hipótese de que a vida na Terra não teria surgido na Terra, mas vindo do espaço? Você vai entender com essa aula aqui, essa palestra, ok? Mas já perceba que essa constatação, ela revela uma falência, revela uma insuficiência, uma admissão. Depois eu vou mostrar para vocês qual foi o artigo científico que eu li e que me motivou a fazer essa pesquisa, tá? É uma admissão sincera de cientistas honestos, evolucionistas, de que na Terra, mesmo que fosse aí 3 bilhões de anos, não haveria condições de a vida ter surgido, aparecido, simplesmente assim. Não é simplesmente, mas aparecido, né? Eu quero começar citando um cientista que eu sempre admirei muito, né? Antes mesmo de eu me tornar criacionista, adolescente ainda, eu já lia as obras dele, Carl Sagan, a série Cosmos, que o Sagan produziu para a TV. Muito interessante. E com 15 anos eu encontrei num sebo, numa livraria de livros usados, no sebo, um livro Cosmos com as palestras transcritas. Então eu comprei na hora e devorei o livro. Tem até hoje lá na minha estante. Quem assiste as minhas lives aí, se prestar bem atenção, está ali meio que em cima da minha cabeça assim, Cosmos. É esse livro aí. É um marco para mim na minha vida, me ajudou a despertar mais ainda o interesse pela ciência, né? Embora, claro que depois eu não concordaria mais com muitas ideias dele, mas teve essa influência. Noutra obra, com o título O Mundo Assombrado pelos Demônios, o Sagan escreveu algo com que eu concordo perfeitamente, plenamente. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para pseudociência. Concordo plenamente com essa frase, com essa afirmação aí do Sagan, né? Que para você exigir evidência adequada. E pesando as evidências, eu me convenci. Eu entendo que o criacionismo é um modelo conceitual que explica melhor questões como a origem da vida. Ponto.
pesando as evidências. Então eu concordo, nós temos que ter evidência, não só uma evidência, mas uma evidência adequada, evidências adequadas, para que nós possamos realmente aceitar algumas ideias e evitar a chamada pseudociência. Perfeito, estou com ele. Aí nós temos que exercer o bom ceticismo, né? Duvidar para crer. De novo, eu só sou criacionista adventista hoje porque eu duvidei de mim mesmo. Duvidei das minhas antigas convicções. Será que eu estou certo? E vivo me re-questionando, né? Quase que o tempo todo. Eu quero que a minha convicção esteja baseada na boa ciência e na Bíblia Sagrada, numa boa hermenêutica da Bíblia e na boa ciência, que é um presente de Deus. O ser humano não inventou a ciência, ele descobriu a ciência. Essencialmente matemática, né? Galileu já dizia que Deus escreveu o universo com caracteres matemáticos, né? Então a ciência verdadeira é uma descoberta, não é uma invenção humana. O ser humano inventou protocolos, mas a ciência é uma ferramenta. É uma caixa de ferramentas, como diria um amigo meu, que Deus nos deu de presente para a gente explorar o universo que nos rodeia, né? Muito bem, eu fico com o Sagan e vou com ele até o final. Evidência adequada. Eu vou só ler para vocês aqui o resumo do meu TCC. Eu pretendo ainda publicá-lo, quem sabe como um artigo acadêmico em algum lugar aí. E o resumo diz assim, respira fundo aí, intérprete. A origem da vida continua sendo um tema enigmático e controverso. Estudos recentes têm questionado as hipóteses que fundamentam a viabilidade de fatores abióticos. Quando fala abiótico é vida. Vida é biótico. Abiótico é não vida. Então, fatores que não têm que ver com a vida e que deram origem à vida. Mais ou menos isso, tá? Abiótico é não vida. Então, a viabilidade de fatores abióticos para o surgimento, a manutenção e a evolução da vida no planeta, considerando os inúmeros fracassos nas simulações em laboratório, né? Nesse sentido, verifica-se a crescente retomada da teoria cosmogênica ou panspermia cósmica, que é aquela ideia da vida ter vindo do espaço. Por isso, cosmos, cosmogênica, vida a partir do espaço. Panspermia cósmica, espermia, semear. Então é a sementeira da vida vinda do espaço. Essa é a ideia. Nesse sentido, verifica-se a crescente retomada da teoria da vida que veio do espaço, teria vindo, cujas propostas avaliam a possibilidade de o início da vida ter ocorrido em algum lugar no espaço e, posteriormente, precursores da vida, ou cosmozoários, terem chegado à Terra a bordo de meteoros, asteroides ou planetoides. O propósito desse estudo, do que eu fiz, né, é analisar, por meio de revisão de literatura, o contexto no qual a hipótese cosmogênica tem sido resgatada, considerando a complexidade dos aspectos bioquímicos da vida. Para isso, foi realizada uma busca nas bases de dados do Cielo, da CAPES e do Google Acadêmico, procurando enfatizar as dificuldades com que os pesquisadores têm se deparado na tentativa de compreender ou explicar a origem abiótica da vida, vida a partir de não vida, como eu já disse, no planeta Terra. Por meio dessa análise, pode-se inferir que a retomada da teoria cosmogênica evidencia a debilidade dos modelos propostos, pautados na origem da vida na Terra, a partir de fatores abióticos. Resumindo, né? Não é nem resumo, né? É bem grande até. Mas resumindo mais ainda um pouco, né? Será que a vida pode ter surgido da não-vida? Será que a vida poderia aparecer em algum local na Terra, por exemplo? Será que alguém conseguiu simular a origem da vida aqui na Terra? São as perguntas que nortearam a minha pesquisa, ok? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas a respeito disso aí, então. Pesquisas sobre a origem da vida na Terra começaram lá na década de 50. E o marco dessas pesquisas é tido como o experimento feito por Stanley Miller e Urey, que era aluno do Stanley, se eu não me engano. Stanley Miller, então aluno de pós-graduação lá em Chicago,
realizou experimentos no laboratório de seu professor, Harold Urey. Basicamente, era ali um balão de vidro, ok? Dentro do qual eles colocaram gases que eles supunham estar presentes na suposta Terra primitiva. Metano, amônia, era a suposição, né? Bombardearam esses gases com descargas elétricas e depois de algum tempo, de fato, se formavam aminoácidos ali no balão de vidro. E quem já estudou bioquímica, biologia, sabe que aminoácido é necessário para formar proteínas, né? E proteína compõe o DNA. E DNA mais informação dá em vida. Então eles pensaram, opa, conseguimos um tijolinho, como se o resto fosse tudo já automaticamente possível, né? Já vou mostrar para vocês as dificuldades desse experimento e por que ele foi descartado. Isso que é importante saber. É uma pena que até hoje alguns livros didáticos, não da CPB, claro, aí fora, tragam esse experimento como se fosse uma evidência da evolução. Minha filha se matriculou no começo do ano passado, fim do ano retrasado, no curso de nutrição, lá perto de nossa cidade. E olha, no vestibular caiu uma questão envolvendo esse aparato aí. Não sei se foi no vestibular ou numa das aulas que ela teve, mas aparecia esse aparato aí de Urey Miller como uma evidência da evolução. Eu disse, filha, que pena, tua faculdade está bem desatualizada, porque esse assunto aí já está ultrapassado, já não é mais usado como evidência por pessoas bem informadas. Tem que atualizar essas apostilas aí. Por quê? Acontece que quando as descargas elétricas formavam aminoácidos, rapidamente os cientistas tinham que ir lá e retirar os aminoácidos do balão, porque as mesmas descargas destruíam os aminoácidos. Outra coisa, as descargas naqueles gases supostamente presentes na suposta Terra primitiva, formavam aminoácidos, quem estudou biologia vai lembrar, destrógenos e levógenos, ok? Só que a vida é composta apenas por aminoácidos levógenos. Então alguém tinha que ir lá e separar um tipo de aminoácido e deixar o outro, que só ia competir e atrapalhar o processo. Está percebendo como, na verdade, esse experimento revela mais design inteligente do que acaso? Design inteligente para fazer o balão de vidro. Design inteligente para calcular que gases dariam algum tipo de reação de precursores da vida. Design inteligente para selecionar o que interessa e descartar o que não interessa. Design inteligente para tirar aquilo de lá, daquele ambiente perigoso, para que não fosse destruído pelos mesmos raios que formavam a substância. Percebeu? É o tempo todo orientado por pessoas inteligentes. Então, na verdade, esse experimento prova o quê? Que dois cientistas bem inteligentes projetaram tudo para acontecer como aconteceu. Não prova o acaso. Na suposta Terra primitiva não tinha ninguém para selecionar, para separar, para proteger, para adicionar, percebeu? Não havia químicos ainda na Terra primitiva, não havia ninguém no modelo deles, né? O que acontece? Os anos passaram e em década de 60, 10 anos depois, geoquímicos, agora com mais conhecimento, pessoas especializadas nessa área, geoquímica, chegaram à conclusão de que a atmosfera da Terra, na Terra primitiva, não era aquela proposta por Urey Miller e outros pesquisadores. A Terra primitiva provavelmente continha lá H2, hidrogênio, gases vulcânicos como CO2 e nitrogênio. Quando o experimento de Miller foi refeito com esses gases, adivinha? Não produziu nada. Então, o tempo passou e esse experimento foi sendo abandonado, mas como eu disse, infelizmente, alguns livros ainda trazem como evidência. Assim como alguns livros de evolucionistas ainda trazem lá aquelas mariposas de Manchester, né? As Binston betulária, como evidência da evolução. Também já foi descartado isso aí. Crânios lá de hominídeos, vários desses aí já foram deixados de lado também, porque toda hora essa história vai sendo revisada. E esse experimento, que seria uma base da questão abiogênica, foi descartado por completo, pelos próprios evolucionistas. Então, não deu certo. Esqueça. A partir de 1980, os bem informados não usaram mais esse experimento como evidência. Uma das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin,
traz um prefácio, eu tenho lá em casa, traz um prefácio de um famoso cientista evolucionista chamado Richard Leakey. E eu achei legal esse prefácio porque o Leakey é bastante honesto. Ele admite que há pelo menos 2 sérias pedras no sapato do calçado dos evolucionistas. Ele diz o seguinte, 2 coisas que são problemáticas para a evolução. Há outras, mas eu já achei bom que ele admita pelo menos 2, bem sérias. A explosão cambriana, que, trocando em miúdos, é a origem da vida, tá? A explosão cambriana e a origem dos sexos. Quando que começou a haver macho e fêmea? Como que foi isso? Vamos começar pela primeira? Explosão cambriana. Imagine que a coluna geológica, você faz um corte assim, né, na terra, tipo no Grand Canyon. Lá dá para ver direitinho, né? Aquelas camadas, aqueles estratos geológicos. Imagina então um bolo de camada, tá? Com camadas. Chocolate, baunilha, eu não sou muito bom nisso, mas sei lá, laranja. Estou inventando aqui, né? Camadas de sabores diferentes e cores diferentes, tá? Você faz um corte, aí você vê aquela pilha de camadas. Segundo a teoria da evolução, cada um desses estratos geológicos ou camadas na coluna geológica teria se sobreposto um ao outro ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Existem muitas controvérsias sobre isso, porque quando você estuda, por exemplo, o Grand Canyon, você não percebe evidências de erosão entre as camadas. Elas são perfeitamente planas e paralelas, o que indica uma superposição rápida. Eu poderia falar mais sobre isso, mas não é o caso aqui agora, né? A coluna geológica traz problemas realmente para a cosmovisão darwinista. Mas enfim, o que me importa agora é a questão da explosão cambriana. Cada uma daquelas colunas e cada uma daquelas camadas, estratos, não colunas, a coluna é uma coisa só. Cada um daqueles estratos, como eu disse, teria assim milhões de anos de diferença um para o outro. De modo que o que está mais embaixo lá, o chamado Cambriano, seria a origem da vida complexa, multicelular, ok? Abaixo do Cambriano não há antecessores, elos transicionais válidos, porque são muito rudimentares, digamos assim. No Cambriano aparecem já trilobitas, amonitas, vários seres com carapaça, com patas, com olhos, ou seja, são seres muito complexos, que simplesmente pipocam no registro fóssil. Esse é o mistério. Como que aparece ali de repente a vida, sendo que abaixo não há ancestrais, né, válidos? Por exemplo, o animalzinho que eu uso como símbolo do meu blog é o trilobita, que é um artrópode já extinto, ou tanto quanto se saiba, né? Vai que aparece algum outro aí vivo daqui a pouco, né? Já aconteceu isso, viu? O selacanto era um peixe tido como extinto há 60 milhões de anos, até que encontraram vários vivinhos da Silva lá na África do Sul, né? Lá perto da África do Sul, vivos, chamado hoje de fóssil vivo, e o atual é igual ao fossilizado. Não houve mudanças radicais como deveria haver, né? Era de se esperar que houvesse. Enfim, vai que um dia aparece um trilobita vivo lá no fundo do mar também, né? Mas por hora tem-se como extinto. Esse bichinho tinha olhos compostos, mais ou menos como de insetos como a libélula, ok? As moscas, né? Que são vários olhos num olho só. É algo muito complexo, muito complicado. Olhos de calcita, um cristal. É uma coisa absurda de complexidade óptica, né? Já tinham patas, já tinham, óbvio, células. E quando você estuda uma célula, você vê que não tem nada de simples ali. A vida surgiu como uma simples célula. Como assim simples? A célula tem que ter DNA, tem que ter uma membrana seletiva que deixa entrar alimento e elimina aquilo que tem que ser eliminado. Tem que ter ribossomo, mitocôndria, um monte de organelas ultracomplexas. Como que é simples? Não caia nessa conversa. Começou com uma simples forma de vida, uma simples célula. Se falou em célula, já tem complexidade absurda. E o trilobita tinha milhões, talvez, já de células. Quem sabe até bilhões. Como que ele surge, de repente, no registro fóssil, e embaixo ali, no pré-cambriano, não tem um pré-trilobita? Animais menos complexos que vão, né? Segundo a teoria da evolução, a coisa vai acontecendo gradualmente, né? Aumento de complexidade gradual. Mas você não tem ancestrais, elos perdidos de trilobitas, por exemplo. E de nada mais abaixo do cambriano. Então,
eu admiro a honestidade de Richard Leakey quando diz: a explosão cambriana, a explosão da vida é um grande problema para a evolução, até hoje. Até hoje. Segundo problema é a origem dos sexos. Sim, porque segundo a evolução, se surgiu lá uma protocélula, alguma coisa assim, ela era assexuada. Ela se multiplicava como? Divisão simples, né? Tipo clonagem. Divisão. Em algum momento surge macho e fêmea. Aí a coisa fica complicada de novo. Como foi isso? Eu vou brincar um pouquinho aqui, tá? Tentar explicar brincando, né? Tá, digamos que há uns 500 milhões de anos, uma mutação aleatória, porque sempre são, né? Aleatórias, não são guiadas, deu origem a um sistema reprodutor masculino. E quando eu falo isso, não pense apenas no órgão em si. Tem hormônios envolvidos, tem neurônios envolvidos, tem toda uma situação envolvendo todo o corpo, né? Para que aquele órgão seja funcional. Mas tudo bem, vamos agora brincar de milagres. Por milagre, apareceu um órgão sexual masculino funcional. Estou dando um monte de chance aqui, viu? Há 500 milhões de anos. E surge, por mutação aleatória, em algum momento da história, um ser com órgão sexual feminino, com toda a sua complexidade hormonal, neuronal, bioquímica, e vai lá, tudo isso aí, morfológica, só que surgiu há 200 milhões de anos. Vai resolver alguma coisa? O macho há 500 milhões, a fêmea há 200 milhões. Nunca se encontraram para saber se eram compatíveis. Tá, vou dar mais uma chance, hein? Surge, por mutação aleatória, um macho há 500 milhões de anos e uma fêmea também há 500 milhões de anos. Só que o macho apareceu no Rio de Janeiro pré-histórico e a fêmea em Tatuí pré-histórica. Resolveu alguma coisa? Nada. Nunca se encontraram. Puxa, tá difícil, hein? Tá bom, vou dar mais uma chance. É tudo milagre, e eu que sou crente, né? Surge o macho há 500 milhões de anos, surge uma fêmea há 500 milhões de anos, os dois no centímetro quadrado aqui do Rio de Janeiro pré-histórico, são bem pequenininhos, né? E eles se encontram finalmente, e quando se encontram, que milagre tremendo, são compatíveis. Aí eles cruzam, trocam, né, bagagem genética, o macho, ele doa parte dessa informação genética, compatibilizam as informações e nasce desse encontro um ser viável. Ele também capaz de reproduzir. Fala para mim que eu que sou crente então. Eu que creio em milagre? Eu sou muito mais ateu então, né? Porque eu não consigo acreditar nisso aí. Eu acredito no que diz a Bíblia. Macho e fêmea os criou. Funcionais, e desde a primeira vez deu tudo certo. Foram capazes de ter filhos. E assim estamos aqui para contar a história, né? Eu admiro a honestidade intelectual do Richard Leakey em dizer que a origem dos sexos é um mistério para a evolução. Inclusive, para produzir espermatozoides, existe apenas um gene, um só, chamado Bowley. Se esse gene se alterasse ao longo da história evolutiva, acabou a humanidade. Se esse gene sofresse uma mutação que impedisse a sua função, acabou a humanidade, simplesmente, né? E isso se disseminasse, acabou. Então é o tipo de gene que, segundo os evolucionistas, tipo o gene homeobox e outros que são vitais, ele nunca mudou, ele sempre permaneceu o mesmo. Conveniente, né? Quando querem que uma pata vire barbatana ou vice-versa, tudo bem, acontece. Mas quando não pode mudar, não mudou. A natureza é muito sábia. Já viram isso? A natureza é sábia. Como se ela fosse um ente, né? uma entidade consciente, né? Deus é sábio. Deus criou para ser assim. Mas eu, repito, admiro a honestidade daquele senhor. A coisa não para aqui, gente. Tá bom. Milagre 1. Mutação aleatória deu origem a macho e fêmea. Milagre 2. Esses dois se encontraram na mesma geografia, no mesmo tempo. Milagre 3 ou 4. Eles eram compatíveis. Milagre 5, nasceu um ser que também é capaz de se reproduzir. Mas tem um detalhe, antes de ele nascer. Por que a fêmea, a pergunta na revista lá, ó, revista Ciência Hoje, uma revista séria, científica. Por que a mãe não rejeita o feto? Não é uma pergunta pertinente? Porque, veja, aquele embrião, né, inicialmente uma célula fecundada, depois vai se desenvolvendo. Imediatamente o corpo da mulher ou da fêmea identifica aquilo como um invasor.
Porque não, tem genética diferente aqui. Tem um software diferente aqui. Tem que ser eliminado. Então, a tendência geral seria o quê? Eliminar os embriões. Ok? Isso não acontece. De modo geral, por quê? Porque assim que o embriãozinho ali se fixa à parede uterina, o corpo da mulher produz um campo de força, uma barreira, que vai proteger o embriãozinho ali. Vai colocá-lo dentro de um ambiente, dentro do ambiente da mãe. Como é que chama essa barreira? Placenta. Ultra complexa. Permite que entre o que tem que entrar e que não entre o que não pode entrar. Por exemplo, os anticorpos da mãe. Então a barreira placentária não deixa o sistema imunológico da mãe atacar o bebezinho que está em formação. Aí os cientistas daquela matéria, olha que interessante, eu li essa reportagem, essa matéria da Ciência Hoje, terminei e falei, louvado seja Deus. Alguém poderia dizer, você está louco? Você está lendo uma revista científica e fala de Deus? Sim, porque tem mais. Os cientistas, autores da matéria, eles colocam assim, tá, e se digamos que um anticorpo conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria com o feto? Nada. Porque o sistema de defesa do embrião, que também é bem precoce na história ali, né? Na embriologia, o sistema de defesa dele identifica a invasão da mãe, do anticorpo da mãe, envia o anticorpo que vai desativar o da mãe. É incrível. Eu quase imagino assim uma conversa bioquímica tipo assim, mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filhinho. Ele vai lá e desativa o anticorpo da mãe. Isso se chama antevidência. O Criador se antecipou aos problemas. É tipo o plano da salvação, gente. Vamos falar um pouquinho de Bíblia agora? O que diz a Bíblia sobre Jesus? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não, mas foi morto lá antes do mundo ser criado? Entenda bem. Se houvesse pecado, já havia um plano. E de fato havia. Deus não foi pego de surpresa. Não foi na emergência. O que faremos agora para salvar a humanidade? Não, já há um plano. Jesus já estava destinado. A palavra destino nem é tão apropriada, mas enfim, né? Jesus já havia se voluntariado, né? Na sabedoria da divindade triuna, Jesus seria aquele que encarnaria e morreria pelos pecadores, antes do pecado existir. Isso é antevidência. Nós temos sistema de defesa, nós temos sistemas de reparos funcionando o tempo todo em nós, senão todo mundo ia ter câncer toda hora. Tem aumentado, infelizmente, os casos, né? Mas é questão de estilo de vida, né? Mas todo mundo teria, porque há controle dentro de nós para evitar esses problemas. Quando você cuida da saúde, você dá uma forcinha, né, para esses controles. Antevidência. Aqui nós vemos uma. A placenta já estava prevista antes de ser necessária. Então, quando foi necessária, estava lá, disponível. Me explica isso pela evolução. Como é que um órgão já potencialmente existia sem que a função fosse necessária antes disso? Aí. Será que a natureza é tão sábia assim de prever coisas? Não, mas Deus é. É um artigo muito interessante, muito bom, e dá para falar, louvado seja Deus, lendo mesmo. Mas tem mais um detalhe, ou dois ainda, para mostrar que a coisa continua sendo complicada. Ok, surgiu o macho, surgiu a fêmea, se encontraram, procriaram, tinha placenta milagrosamente lá para ele ser protegido, mas tem que nascer agora. E como é que vai sair desse corpo? Do macho não sairia, da fêmea sim. A começar pela pelve, né? O osso aqui da bacia. Da mulher, ele tem uma configuração que permite a passagem do bebê. A do homem não. A do homem é mais estreita. Eu sei que tem muita gente aí querendo ser homem, querendo ser mulher, pode querer o que quiser, mas na hora de dar a luz, não vai. Vai ter que, se conseguir criar lá dentro alguma coisa, vai ter que ser sempre por cesárea. O parto natural não vai, porque o natural é nascer da mãe, é vir da mulher, da fêmea, percebeu? Então, biologia não tem ideologia, por favor, né? Quando esse esqueleto foi encontrado daqui a 500 anos, os arqueólogos vão chegar assim, é homem. Vai falar o quê? É mulher. Pela ossatura, pela biologia que foi, né? Então, maravilhosamente o corpo da mulher estava preparado para permitir a passagem do bebê. Outra coisa, quando está em serviço de parto, trabalho de parto, jorra ocitocina na circulação, que afrouxa os ligamentos, facilitando um pouco mais ainda o trabalho, que não é fácil, né? De dar à luz o bebezinho. A mulher foi projetada para isso.
E antes do pecado não era assim tão complicado, né? Mas ainda assim, complicado como é, ela dá a luz, porque há um plano, porque há um projeto. E quando o bebê nasce, tem o alimento perfeito para ele. Que incrível! O bebê não está pronto para receber ainda pera, mamão, banana. Não está pronto. O sistema digestório dele não está preparado. Mas o leite prepara. Olha só, o inibidor da secreção da tripsina. Ih, tradutora, é difícil, né? Ainda bem que tem o texto na tela, né? Eu vou devagar. O inibidor da secreção da tripsina pancreática, lê na tela lá, viu? É encontrado em níveis altos no colostro, que é aquele primeiro leitinho, né? Que sai ali. Esse inibidor é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas digestivas que ele mesmo produz. Então ele se autoprotege com esse inibidor de tripsina. A amamentação prepara o intestino do bebê para receber a comida. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. Ou seja, está ali prontinho para preparar o bebê para receber os outros alimentos que vêm depois. Como que isso é possível? Na primeira amamentação lá, já tinha que estar tudo prontinho, né? É o tipo de sistema que tinha que funcionar bem desde a primeira vez. Ou haveria grandes riscos de a espécie se extinguir já na primeira, né? Isso se chama de complexidade irredutível. Não sei se eu vou ter tempo de falar sobre isso. Vamos para a célula? Lá dentro tem o ribossomo, entre outras muitas coisas. Ribossomo é como se fosse uma maquinazinha de costura que vai juntando aminoácidos e produzindo proteínas das quais dependemos para viver. Ok? Então ele faz isso aí, ele vai juntando os aminoácidos e produzindo proteínas. Só para comparar, o ribossomo ele produz 20 blocos de proteína por segundo. A cada segundo, cada ribossomo você tem trilhões de células e cada célula tem milhares de ribossomos. Calcula aí quantas maquininhas você tem. A cada segundo, cada uma dessas maquininhas, que são trilhões e trilhões e trilhões, produz aí 20 blocos de proteína. A máquina molecular artificial inventada pelo ser humano, que tenta imitar o ribossomo, produz 4 blocos a cada 12 horas. Olha a diferença. 20 blocos por segundo, o original, que já tem aí uns 6 mil anos, mais ou menos, e o artificial não chega nem perto. E o ser humano se gaba, nós inventamos, nós criamos. Não criaram nada, vocês copiaram e nem chegaram lá ainda. A tecnologia de ponta do ser humano não chega nem perto da antiga tecnologia de Deus. Na verdade, quase tudo que a gente faz é copiando a natureza, você já percebeu, né? Se Deus fosse cobrar direitos autorais, copyright, né, da gente, a humanidade estava falida, né? Não ia dar conta de pagar tudo, né? Porque a gente só copia. A gente copia o GPS, a formiga já tinha. A gente copia o sonar, golfinho, morcegos já tinham. A gente copia as válvulas. A girafa tem válvula no pescoço, de alto a baixo, de modo que ela pode baixar a cabeça para tomar água e não tem um AVC instantâneo. O sangue não desce com tudo para o cérebro. Ele vai devagarzinho sendo regulada a pressão pelas microválvulas no pescoço dela. Sabia disso? E a gente inventou a válvula e achou o máximo. Já tinha aí, por toda a natureza, esse tipo de coisa. Parabéns para quem inventou a válvula, mas parabéns para quem inventou o inventor da válvula, né? É assim. O que vocês acham? Hidrelétricas, design inteligente ou não? Muito, muito. As hidrelétricas, elas funcionam basicamente assim, ó. Elas pegam um tipo de energia, não muito, como a Itaipu aí o caso, né? Não muito útil para a gente, que é a energia cinética de movimento das águas. Aí elas passam pelas turbinas, e as turbinas produzem energia elétrica, que é muito melhor para nós. Então é você pegar uma energia não tão útil e transformar numa energia muito útil, que é o caso da energia elétrica. Beleza, pegou o conceito. Mitocôndria. Que máquina fantástica. Você tem milhares delas dentro das suas trilhões de células. Então imagina quantas mini Itaipus você tem agora aí rodando para você ter energia para pensar, se mover, coçar o nariz, tudo que você faz, baseado em energia, né? O que a mitocôndria faz? Ela pega a energia estocada como açúcar ou como gordura, que não é tão bom para nós, né? E transforma isso em moléculas de adenosina trifosfato, ATP, que é a energia que nos move, essencial para nós. É o mesmo princípio, tá?
pega um tipo de energia não tão boa e transforma numa ótima para a gente viver. Vamos comparar? A Itaipu, a gigantesca hidrelétrica de Itaipu, possui apenas 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares, e cada célula tem milhares de mitocôndrias. Eu não sei nem dizer que número seria esse. Se você tem trilhões de células, cada célula tem milhares de mitocôndrias, e cada mitocôndria tem milhares de turbinas, quantas turbinas temos? Da cabeça ao pé. É muito mais do que estrelas na galáxia você tem de turbinas no seu corpo. Tem muitas coisas que eu podia falar sobre bioquímica e biologia molecular, né? O que falar então do cérebro, né? O 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. Tão complexo que nem ele se entende, pensando sobre si mesmo direito, né? Interessante é que, voltando um pouquinho aqui na questão da transformação de energia ainda, né? A energia que nós produzimos nas hidrelétricas e nas termoelétricas, nas usinas nucleares, muito dela se perde nas linhas de transmissão, nos fios, né, nos cabos, em forma de calor. Não aproveitamos tudo. Um bom percentual dessa energia se perde. No corpo humano acontece algo parecido. 50% se perde. Ah, que coisa mais mal projetada, né? Que ineficiência é essa? 50% da energia produzida pelo corpo se perde? Não se perde. 50% do calor gerado por essa transformação de energia é o exato necessário para manter você na temperatura certa de 36, 37 graus, que é quando as reações químicas acontecem em você. Mais que isso dá febre, perigoso. Menos hipotermia, perigoso. 37, 36 e pouco ali, certinho, funciona tudo direitinho dentro de você. Não é incrível? Nada se perde aqui dentro. A temperatura gerada pelas transformações metabólicas, ela é a necessária para você viver. Não é incrível? Para mim é. Quer dizer, é crível, porque eu creio, né? Não é incrível. O cérebro nem dá para falar muita coisa, porque a gente ficaria aqui até amanhã. Até o amanhã de 20 anos, né? Eu vou só citar aqui um trecho de um livro que não é criacionista. Interessante, é da Publifolha, Folha de São Paulo. Para mostrar que de vez em quando esse pessoal que não crê em Deus se trai naquilo que escreve. Olha o que diz aqui o autor. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Não sei se ele é ateu, mas como que um evolucionista vai lá e escreve o maior projeto de design já visto? Se tem projeto, tem o quê? Projetista? Se tem um design, tem o quê? Um designer. Que linguagem inapropriada. Eu fosse ele, não usaria essa... Eu me colocaria num problema aí, né? Colocaria para mim mesmo um problema, se eu fosse um evolucionista. Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. É mais do que, acho que estrelas em nossa galáxia, talvez, ou empata. 100 bilhões de neurônios. Células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses, que são pontes, né? Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Não tem computador que se iguale a isso. É claro que o pecado deu uma detonada no nosso cérebro. Nossa memória não é mais a mesma, nosso processamento não é mais o mesmo. Mas mesmo assim, nós inventamos os computadores. Nós inventamos os processadores para nos ajudarem, não é? É o cérebro humano. Se traem, né? Projeto e design, que complicado. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura. Quanto me consta, metade do Pão de Açúcar, de livros. Já pensou? É você em formato de biblioteca. Você tem dentro de você, no seu genoma, uma biblioteca com 170 metros de altura de livros empilhados. E aí, de onde veio tudo isso? Um dos livros que eu estudei na minha pós-graduação é esse calhamaço ali, ó, Biologia Molecular da Célula. É um livro desse tamanho e dessa espessura assim, só sobre a célula. E os autores dizem, as células são fábricas químicas capazes de gerar cópias de si mesmas. Se você encontrasse uma fábrica
Pensa numa montadora de automóveis. Não é só uma fábrica, ela é capaz de criar uma cópia dela para fazer mais carros. Você acharia que isso é fruto do acaso? Que ninguém projetou? Uma fábrica já é uma coisa incrível, né? Uma linha de montagem. Agora, uma fábrica capaz de criar outra fábrica filha, é mais ainda. A célula é isso, segundo os autores do livro, que é um top na área de biologia celular. Incrível, né? Solta para mim essa animação. Clica no meio da tela que ela roda ali. Você vai ver agora uma quinesina, que é uma maquininha, é uma nanomáquina molecular que existe dentro da sua célula. Tem milhares delas em cada célula. Olha que bonitinha. Ela literalmente caminha ali sobre os microtúbulos das células, que são o esqueletinho da célula. Ela leva ali, por exemplo, uma vesícula, está transportando uma vesícula de um lado da célula para o outro lado, porque ela é necessária por lá. São robozinhos moleculares que trabalham o tempo todo para o bem das suas células. Você tem trilhões e trilhões e trilhões deles funcionando agora, nesse exato momento, para você viver. Já agradeceu hoje de manhã pelas quinesinas? Agradeça agora então. Obrigado, Senhor, pelas quinesinas, porque eu não posso viver sem elas. Alguém aqui está preocupado com as quinesinas agora? Quinesina do meu pé, do dedinho do pé. Leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula, porque está sendo necessária lá. Você está pensando nisso agora? Você não está pensando nem no seu quadro com a sua respiração. E você só lembrou dela porque eu falei agora. Você estava respirando automaticamente, diafragma funcionando, você nem estava preocupado com isso. Você dorme e tudo funciona. Sabe por quê? Um cientista evolucionista chamado Vladimir Mlodinov, um russo, fez amplas pesquisas sobre o assunto e concluiu que cerca de 70% do processamento cerebral é automatizado. Automático. Por isso que você dorme e funciona. Automatizado. 30% fica disponível para você pensar, sonhar, amar. Prestar atenção aqui na palestra, por favor. 30% livres. 70% comprometidos com o funcionamento do coração, das quinesinas, do diafragma, da metabolização do que você come, de tudo, de todos os processos bioquímicos, né? Do mapa metabólico humano. 70%. Se fôssemos controlar isso de forma consciente, e mais, né? Nesse exato momento você está medindo a temperatura do ar, com os sensores espalhados pelo corpo. Você está medindo a maciez do banco em que está sentado com os sensores aí no seu traseiro. Né? Você está fazendo um monte de coisa, você está interpretando a minha voz. Você não está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo ondas sonoras. Vibração nas moléculas do ar, que as caixas amplificam aqui pelo microfone. Você não está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo ondas sonoras. Quando chega ali no seu ouvido, elas vibram lá os ossinhos, chega na cóclea, aí manda informação para o cérebro vai dizer, é a voz do Michelson. O cérebro é que interpretou para você. Você não está vendo a cor da minha pele, nem não tem cor mais aqui, tudo monocromático aqui. Você não está vendo essa cor aqui, ó. Sabia? Você está vendo ondas eletromagnéticas. A luz é branca, porque ela junta todas as cores, incide aqui. Esse objeto, ele absorve outros comprimentos de onda e reflete os comprimentos de ondas que correspondem a essa cor. Aí o seu cérebro recebe essa informação, manda para a telinha de fundo que é a retina capta isso, manda por um cabo de fibra ótica super moderno, mas já tem mais de 6 mil anos, vai pelo nervo óptico para o cérebro. Aqui atrás, neurônios especializados dizem, é rosa. Mas você não está vendo rosa. Você está vendo ondas eletromagnéticas. Deus criou esse órgão maravilhoso para nos dar prazer de contemplar, de perceber, de cheirar, ouvir, ver. Isso por quê? Porque ele foi projetado com essas capacidades. O mundo seria tão sem graça se nosso cérebro não decodificasse o que vê, ouve e cheira, né? E toca. Podia falar muito mais coisas que são maravilhosas, né, sobre esses assuntos, mas o tempo corre e conspira contra mim. Essa finalmente foi, então, esse foi o artigo científico que eu li que me inspirou a escrever o trabalho que eu escrevi na minha pós-graduação. É uma revista de bioquímica e biologia molecular, biofísica e biologia molecular. E tem um artigo ali, ela é de 2008, tem um artigo que tem como título Causa da explosão cambriana, terrestre
ou cósmica. Terrestre ou cósmica. É 2018, né, o artigo. Abril de 2018. Quem quiser procurar depois. Nesse artigo, eu encontrei um parágrafo de ouro, que é uma admissão sincera da falência da teoria da origem abiótica da vida. Finalmente eu chego ao ponto, né? E está aqui o trecho. Vou ler para vocês, está entre aspas, é exatamente o que está no artigo científico. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, até agora, até 2018, e quanto eu saiba até hoje não mudou o cenário, levaram a fracassos deprimentes. Está assim no artigo. Levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável supormos, ou melhor, parece razoável então irmos ao maior local disponível com relação a espaço e tempo. Qual local? O espaço sideral. Você percebeu que a admissão sincera é essa? Todos os experimentos para tentar simular a origem da vida aqui na Terra, desde 1950, deram em fracasso. Então o que a gente faz? Não surgiu aqui, surgiu lá fora. Ah, é? E como é que foi lá fora? Eu não estava lá? Como é que eu vou saber? É conveniente, né? Na verdade, para mim, é o negócio de você jogar a batata quente para fora. Pega aí, eu não sei lidar com isso. Como é que a vida surgiu? Não sei, foi lá no espaço. Você não sabe como é que foi lá? Não estava lá. Não tem como simular uma coisa que ninguém viu. Só que você percebe que os mesmíssimos problemas para explicar a origem da vida aqui continuam. Foi lá, mas lá também teve que aparecer aminoácido, proteína, DNA, informação. Informação não surge, tem que ser dada por uma fonte informante. É um problema. Como que funciona essa ideia? Brincando um pouco, para tentar resumir o conceito, é assim. Em algum lugar do universo surgiu uma bactéria, ok? Uma alguma coisa, vida, que já tinha que ter DNA, uma membrana, ribossomo talvez, mitocôndria talvez, enfim, as organelas tinham que estar lá. É um milagre, claro que é um milagre, mas vá lá, vamos dar mais uma chance. Surge uma forma de vida. Ela embarca num meteoro, e começa a viajar pelo universo. Ela sobrevive ao frio do espaço sideral, à ausência de oxigênio. Algumas bactérias até são anaeróbicas, né? Mas aqui ela teria que encontrar uma atmosfera com oxigênio depois. Enfrenta tudo isso, a radiação cósmica, que é letal. Os astronautas, quando vão para o espaço, têm que usar roupas especiais. A nave tem um revestimento especial e nem podem ficar tanto tempo lá também, porque é um risco muito grande de ter câncer, mutações perigosas. Porque a Terra foi projetada com o campo magnético. Já agradeceu a Deus pelo campo magnético? Agradeça agora. Porque é ele que desvia as radiações letais que vêm do Sol. Nós não somos afetados aqui tanto assim, né? Hoje talvez até um pouco, porque nem tudo funciona tão bem, né? Mas com certeza antes do pecado era perfeito, né? Naquele asteroide, naquele meteoro e tal. E um dia encontrou um planeta convidativo, simpático, tem oxigênio aqui, tem uma atmosfera interessante, tem água em estado líquido, beleza, é aqui que eu vou pousar. Tá, eu estou brincando, mas é mais ou menos isso. Aí a rocha começa a entrar na atmosfera. O que acontece quando uma rocha espacial entra na atmosfera? Começa a queimar, né? Com atrito, com ar. Chega a milhares de graus. E a bactéria de boa. 1000 graus, 1500 graus, né? Os ônibus espaciais lá dos americanos têm cerâmica refratária, né? Embaixo, nas bordos da asa ali, por quê? Porque enfrenta temperaturas muito altas. Mas o meteoro veio com tudo assim, queimando, e a bactéria de boa lá dentro, né? Dentro, na superfície, não sei onde é que ela estava, né? Mas enfim, estava quente. E quando chega na superfície ou na água, onde for, é o impacto, né? Geralmente vaporiza tudo, só fica ali um solo vitrificado, só fica a cratera. Se for grande, metálico e tal, até pode sobrar um pouco. Aqui no museu, como é que chamava o museu que pegou fogo aqui no Rio de Janeiro? Museu Nacional, né? Aliás, ele foi reformado? Recuperado? Porque foi tão legal quando a gente visitou na outra vez, antes do incêndio, né? Na entrada, não sei se ainda tem, um baita de um meteorito lá, metálico. Está lá ainda? Beleza. Se for daquele formato ali, metálico, ele até consegue resistir, mas se houvesse alguma forma de vida dentro ou a bordo, esquece. A bactéria conseguiu. Quem seria essa bactéria?
Só se fosse assim, né? Kryptoniana. Uma superbactéria que resiste a tudo. E você então e eu somos descendentes de Krypton. Somos descendentes de super ETs bacterianos, né? Você aceita uma explicação dessa? Te convence? É isso. Panspermia cósmica, origem cosmogênica da vida, é basicamente isso aí. Ou seja, admitem que não sabem. Não sabemos. Tá, e aí digamos que essa bactériazinha conseguiu sobreviver a tudo isso. Veio parar aqui no mar, sei lá onde, começa a se multiplicar, mas um dia vai ter que desenvolver olhos, ouvidos, órgãos, planos corporais, e isso demanda mais informação. Sabe o que eles dizem? Não, é que não parou aí. Continuaram vindo outros vírus e bactérias, aí eles se juntaram e trocaram material genético, e aí foram se aprimorando. Ah, por favor, gente, não consigo. É como aquele livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser darwinista mais, porque essas histórias não cabem na minha cabeça limitada. Para você ter uma ideia de como é complicado ter vida, eu vou citar alguns cientistas de peso. Começando com um criacionista, Dr. Ariel Roth, que é adventista, biólogo. Ele escreveu: a vida é definida como incluindo células, crescimento, metabolismo e reprodução. É preciso haver muitas peças complicadas para fazer tudo isso. Além disso, a vida não é apenas um amontoado de produtos químicos em um saco. Esses logo chegariam ao equilíbrio químico e seriam essencialmente inativos em comparação com as rápidas e controladas mudanças químicas, metabólicas e as vias bioquímicas dos seres vivos. No equilíbrio químico, você está morto. Para haver vida, é preciso que haja muitas atividades, incluindo vias bioquímicas estabelecidas e em funcionamento. Isso é vida. Mas esse aí, atualmente, é um dos maiores químicos, está entre os 10 melhores químicos do mundo, na última década. James Tour é um judeu. Ele crê em Deus. Ele disse: a ignorância coletiva. Tem um canal muito bom no YouTube também, se você depois quiser acompanhá-lo. Aqueles que dizem que isso está bem elaborado, não sabem nada sobre síntese química. É como diz o meu amigo Dr. Marcos Eberlin, né? Se os evolucionistas estudassem química, teriam grandes problemas. Porque é muito fácil afirmar coisas. Outra é fazer reagir, né? Então ele diz, não sabem nada sobre síntese química. Aqueles que pensam que os cientistas entendem os detalhes da origem da vida estão completamente desinformados. Ninguém entende. Quando é que a comunidade científica confessará ao mundo que são ignorantes sobre a origem da vida? Não vá na onda do Fantástico, do Discovery Channel, desses documentários populares que dizem a vida surgiu assim. Eles não sabem simplesmente. Ouça os especialistas no assunto. O pessoal que lida com essas áreas do conhecimento. Outro aqui, esse cara aí, o Fred Hoyle, foi ele que batizou o modelo do padre Lemaitre de Big Bang. Ele que deu o nome de Big Bang. É um naturalista. Esse é ateu. Olha o que ele escreveu no livro Evolução a partir do Espaço. Melhor dizendo, né? Aqui, lá na frente, eu vou citar ele entre aspas, tá? Fred Hoyle ficou conhecido no meio científico por sua contribuição à teoria da nucleossíntese estelar. E chegou a comparar a origem abiótica da vida na Terra ao surgimento de um Boeing 747 a partir de materiais disponíveis num lixo agitado por um tornado. Boa comparação, né? A vida surgir na Terra do nada é como você pegar um monte de peças ali num lixo, agitar um tornado e surge um avião. Ele não é criacionista, mas é honesto. Hoyle disse que, aspas, a probabilidade da formação espontânea da vida a partir de matéria inanimada é de 1 para outro número seguido por 40 mil zeros. É vasto o suficiente para sepultar Darwin e toda a teoria da evolução. A título de comparação, o número estimado de átomos do universo é de 10 elevado a 80, ou seja, um número 1 seguido de 80 zeros. O universo tem estimados 1 seguido de 80 zeros de átomos. A probabilidade de a vida surgir do nada é de 1 com 40 mil zeros. O que é mais impossível, né? Isso é impossível. Outro.
Harold Morovitz, também não é criacionista, é um bioquímico evolucionista, calculou que a chance de o menor organismo, o micoplasma, surgir, pura e simplesmente, é de apenas 1 entre 10 elevado a 5 mil milhão bilhão de... a chance é essa. Ou seja, 1 seguido de 5 bilhões de zeros. Cada zero aumenta em probabilidade 10 vezes. Cientistas evolucionistas que entendem de matemática, que entendem de química e que são honestos, admitindo, olha, não dá. Você entendeu por que jogaram a batata quente para fora? Entendeu por que jogaram o problema para o espaço? Porque aqui não funciona, não dá certo. Solta para mim esse vídeo. Aí é o lançamento do Falcon Heavy em 2018, acompanhei ao vivo esse lançamento. Foi o foguete com maior capacidade de carga já enviado ao espaço pelo Elon Musk, lá da SpaceX. É só clicar no meio da tela que ele executa lá o vídeo. Isso. Aí é o dia do lançamento, estava tudo certinho, o céu estava limpo, e foi um espetáculo, né? Então, o Elon Musk, bilionário, mandou o seu foguete. Qual é a intenção dele? Isso aí custa dinheiro. Ele aluga para a NASA, aluga para quem queira lançar satélites, por exemplo. Geralmente, eles mandam para o espaço esses foguetes com blocos de concreto no topo, para mostrar que ele consegue levar carga. O Elon Musk, que é um cara fora da média, né? Ele fez um marketing. Em vez de colocar um bloco de concreto, colocou um carro. Um Tesla, da fábrica dele, né? Da Tesla. Colocou lá em cima um carro. Quando o foguete chegou no espaço, a cúpula se abriu e liberou o carro. Está ali, ó. Ele foi filmado com câmeras laterais, frontais, e dentro um boneco, como se fosse um astronauta. O cara é genial, né? Ele lançou o foguete, vendeu o seu produto e ainda fez propaganda do seu carro. Hoje o Tesla está seguindo em direção a Marte. Está viajando pelo espaço, né? E a Terra plana está lá. Opa, não é plana não, ó. Lá atrás. Bem, o que pouca gente ficou sabendo é que dentro do carro, o Elon Musk mandou colocar uma plaquinha com a seguinte frase em inglês: Made on Earth by Humans, ou seja, feito na Terra por humanos. Por que ele fez isso? Que ideia é essa? Colocar uma plaquinha dizendo que foi feito na Terra por humanos. O que será que o Musk pensou? O que você acha? Se algum ET né, inteligente encontrar esse negócio, só que ele esqueceu que tinha que saber ler inglês, né? Mas vai lá, se algum ET tiver um decodificador universal de línguas, lê isso aqui, ele vai, opa, foi feito por pessoas inteligentes. Mas, francamente, precisava colocar isso, é uma redundância absurda, né? Porque é só você contemplar um carro e pensar que alguém inteligente fez esse carro. Com todos os seus sistemas interdependentes, com tudo que há num carro. Não precisa de uma placa dizendo que foi feito. Como não precisa de uma placa na minha testa dizendo que eu fui criado? Que eu não sou fruto da evolução, de mutações aleatórias filtradas por seleção natural. O corpo humano é muito mais complexo do que um carro. Mesmo que seja o Tesla. O corpo humano, o humano fez o Tesla. O humano fez o foguete. Ok? Eu acho curioso, né? Porque algumas pessoas olham para um carro e concluem que foi feito por alguém. Mas olham para o corpo humano e pensam que isso evoluiu. Isso é resultado de mutações aleatórias. Não cabe para mim. E nem para outros que não admitem. Por exemplo, isso aqui eu achei muito interessante. É recente. O ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, não é peixe pequeno, gente. Ele saiu com essa, ó. O nosso universo, será que não foi criado no laboratório? Olha que interessante. Ele diz que uma possibilidade pouco explorada é a de que o nosso universo foi criado no laboratório de uma civilização tecnologicamente avançada. Que isso, gente? Ele não consegue dizer que Deus existe, mas na cabeça dele, a vida é tão complexa, o universo é tão finamente ajustado, que o universo não pode ter surgido do nada. Alguém teve que ter criado. Mesmo que seja uma raça alienígena superior, que elaborou o nosso universo e pôs para funcionar. Não admite Deus, mas crê em super ETs. Cada um com a sua fé. Cada um com a sua fé. Mas o cara é o diretor lá de Harvard, então sai na imprensa.
sai nos jornais, sai nas publicações como a Scientific American. Vou eu falar de Deus lá? Acabam comigo. Mas eu acho que a minha proposta é mais elegante. É mais interessante, porque além de eu ter a ciência, eu tenho isto aqui. É uma revelação tremenda, arqueologicamente confiável, cientificamente confiável, e aqui fala de Deus. Eu tenho mais argumentos do que o cara lá da Harvard. Porque eu tenho tudo isso que a ciência mostra e mais essa revelação. E outras coisas mais que eu ficaria aqui falando horas, mas não dá mais tempo. Minha esposa já está me cutucando lá. Ó. Uma vigília, é só combinar agora. Eu fico, gente, com o Carl Sagan, de novo. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Para mim, a teoria da evolução é uma pseudociência. Para mim, a origem abiótica da vida é uma pseudociência. Por quê? Porque não tem evidência adequada. Simples. Ele disse, está falado. Então, eu termino lendo com vocês Romanos. Abra sua Bíblia agora aí. Romanos capítulo 1. Porque Paulo defendia o design inteligente. Olha só que interessante. Claro que não com essas palavras, né? Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Capítulo tremendo. Eu tenho um sermão sobre Romanos capítulo 1. Mas nos versos 19 e 20, nós lemos assim. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou que foram criadas. Então as digitais de Deus estão lá, espalhadas pela criação, em todos os níveis da criação, do micro ao macro universo. Os atributos de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que Ele fez. Paulo não era um cientista, mas o que ele fala aqui é design inteligente, em outras palavras. Que o bom Deus, Criador, nos ajude a reforçar a fé que temos nessa verdade, e mais do que isso, né? Ter argumentos também para conversar, dialogar respeitosamente com pessoas que não entendem, não compreendem ou não creem nisso. Eu creio que o criacionismo é uma ferramenta para você promover um evangelismo tipo classe A. É o tipo de cunha, mais ou menos como a reforma de saúde, né? Há pessoas que são alcançadas pela reforma de saúde, porque gostam e aceitam isso, é algo factual, e há pessoas que quando ouvem dessas coisas aqui, param para pensar, e refletem e mudam, como eu mesmo, lá atrás, 30 anos atrás, mudei minha forma de pensar, minha cosmovisão. Espero que essa palestra tenha sido útil para vocês, e que nós reconheçamos que de fato a vida veio de fora, mas de Deus, porque Deus é um ET, né? Não esses ETs aí da mídia, né? Mas ele não veio, ele não era da terra, e ele criou a terra, criou a vida. Então, de certa forma, é isso mesmo. A vida veio de fora, mas não do jeito que eles estão querendo defender, né? E Deus voltará à terra. Jesus Cristo voltará à terra e vai consertar aquilo que nós estragamos. Essa é a nossa grande esperança. A volta de Jesus e 1000 anos depois, a recriação do planeta. A criação nós não vimos, mas a recriação poderemos ver de camarote. Vai ser bom demais, né? Eu quero estar lá, espero que você também queira. Amém.